Tudo bem, gente? Obrigada. Então, se puder compartilhar meu vídeo, tá? Dar um like, compartilhar com amigos, com pessoas que você queiram compartilhar, né? É, Então, as pessoas falaram para eu ter falado de minha experiência com Nossa Senhora, tá? Eu tenho alguns relatos com Nossa Senhora, que depois eu vou comentar. E pessoas falaram para fazer relatos sobre expansão de consciência. Também tem alguns relatos sobre. Tem vários relatos, eu estou vendo. Estou vendo a minha lista aqui e vou mostrando, tá? Obrigada. Mas eu tenho relatos com Nossa Senhora, alguns. Tenho. E hoje eu vou falar de uma coisa que aconteceu comigo aqui em Londres. Faz um tempo já, talvez faça 1 ano e meio, que eu acordei, 3h30 da manhã, sentindo que tinha uma presença no meu quarto, uma presença bem forte. E minha cama é perto da janela, né? E quando eu olhei para trás, para a janela, atrás da minha janela tem uma área aberta, né? Que depois dá para outras casas. E atrás da minha janela aparece uma nave enorme na minha janela, assim, como se fosse 4 metros da minha janela, uma nave muito grande. Essa nave devia ter mais ou menos uns, sei lá, era maior que um carro, entendeu? Era bem maior que um carro. E ele estava flutuando num nível assim, um pouquinho acima dos meus olhos na janela. E estava bem assim, 4, 5 metros da minha janela, nessa área aberta. E eu dei de cara com isso, entendeu? E eu achei isso muito horrível, porque parecia uma nave física, não parecia nem uma coisa de outra dimensão, parecia totalmente física, essa experiência que eu tive com essa nave. Fiquei muito assustada, eu achei horrível quando eu olhei e parecia que ela estava fisicamente ali, não parecia de outra dimensão, não parecia para mim isso. Podia estar até interdimensional, mas não, a sensação que eu tive era que era física. E a nave era toda prateada e tinha umas luzes amarelas. Mas era um prata, assim, um prateado bem assim, ofuscante, uma coisa muito intensa. E umas luzes amarelas, um amarelo ovo, sabe? E eu fiquei assustadíssima com aquela imagem na minha janela. Achei que podia ser uma coisa agressiva, que ela podia me puxar para fora da janela. Eu fiquei com medo daquela presença. Eu entrei quase que num pânico com aquela situação. E quando eu olhei para trás, para o meu quarto, essa foi a experiência também, além daquela visão absurda que eu tive. Quando eu olhei para trás e eu estava no meu quarto, quando eu olhei para trás da janela, eu vi várias luzes azuis celestes piscando no meu quarto. Mas 5 ou 6. Tipo um vagalumes piscando. Sabe? Aquela visão da janela, eu olho para trás, tem várias luzes azuis piscando. Foi uma experiência de pânico, entendeu? Horrível, entendeu? Eu fiquei muito desesperada, porque tinha aquelas luzes todas no meu quarto piscando, pareciam umas 6 luzes, mas era um azul intenso e piscava, feito um vagalume, entendeu? Uma coisa assim. E aquela nave lá fora e dentro aquelas coisas, eu falei, gente, vão me levar daqui para outro lugar, cara. Tipo assim, vão me buscar daqui, vão me arrancar daqui. E eu entrei em pânico, cara. Eu fiquei desesperada no quarto, entendeu? Com aquelas duas presenças. Uma fora da janela, a nave ficou lá um tempão. E as luzes, ficava olhando para as luzes e para a nave. E, gente, para mim foi horrível isso. Eu não vi um extraterrestre pessoa. Eu vi naves minúsculas, ou luzes que eu não sei se eram naves. Foi uma experiência horrível. E aconteceu comigo. E foi mais ou menos 1 ano e meio. E foi pesadíssima. Pesadíssima. Isso me fez, assim, ter vontade, eu vou ver se esse ano, depende desse problema do coronavírus, se outubro, novembro, de visitar cidades em Londres aqui que tem Cripple Circles, que é aquela formação na lavoura, né?
Tem umas 6 cidades aqui que acontecem Couple Circles. Em maio, em outubro, novembro acontecem. E tem até pessoas que viajam para ver o Couple Circles, que é numa lavoura aparecer de uma hora para outra um desenho incrível que ninguém viu ninguém fazer, não foi uma pessoa que fez. Às vezes as pessoas veem até naves ali. Depois que aconteceu isso, há 1 ano e meio, eu comecei a me interessar por Couple Circles. E esse ano mesmo eu pretendo ir nessas cidades para ver Couple Circle, para ver se eu canalizo ali, se eu entro em contato, porque, gente, eu não tenho a mínima dúvida de que existe UFO, nenhuma. Essa experiência eu estou contando para vocês faz 1 ano e meio, mas foi assustadora, tá? Não foi uma coisa... Porque eu achei que estavam me levando, que estavam me oprimindo, eu me senti oprimida. Mas quando eu tinha 9 anos de idade, eu tive uma experiência em Arraial do Cabo. 9 anos de idade. Eu estava numa casa alugada com um grupo de pessoas que alugou casa e levou os filhos. Eu era criança, né? Tinha 9 anos. Eu lembro que as crianças dormiam na sala, tipo assim, as crianças dormiam na sala todas juntas e os adultos ficavam nos quartos. E eu lembro que eu fui acordada na sala. Veio como se estivesse me acordando e falando, vai lá fora, vai lá fora. Eu saí da casa e andei no meio da escuridão, assim, lá. Mas era um lugar aberto, assim, não tinha nenhuma casa perto. Era tipo um sítiozinho alugado. Não tinha nenhuma casa ali. Só tinha mato e uma estrada. Mas era Arraial do Cabo. E eu lembro que eu estava andando do lado de fora, no meio, assim, do mato, na escuridão, porque estavam me levando. E eu vi uma nave enorme, assim, eu lembro que eu vi uma nave imensa, a menos de 3 metros da minha cabeça, mas era imensa. Eu tinha 9 anos de idade, era uma coisa imensa, entendeu? Enorme. E eu lembro que eu vi um buraco no meio da nave, como se tivesse alguém naquele buraco. E eu lembro que eu ficava olhando para aquela nave. Foi assustador. Eu achei que iam me levar, ou que tinham me levado. Eu achei que eu tinha saído da nave. Eu fiquei totalmente confusa. Eu não sabia se eu tinha visto a nave, se eu tinha saído da nave, se eu tinha... Como que eu estava no meio do mato? Eu sei que de repente estava no meio do mato escuro, longe da casa, e essa nave em cima de mim, eu comecei a gritar. Eu gritava muito, de desespero. E os adultos acordaram e os adultos viram a nave. Tanto a minha mãe como pessoas que estavam na casa viu a nave. E depois que a nave saiu, tinha várias naves rodando, era como se fosse um grupo de 10 naves. Eram naves grandes, era Arraial do Cabo. Eu tinha 9 anos, isso faz 41 anos. Foi uma experiência muito forte, eu estou contando pela primeira vez em público. Foi muito pesada e eu fiquei confusa. Eu não sabia se eu tinha entrado na nave ou se eu estava andando no meio do mato vendo a nave. Eu fiquei confusa se eu estava ou não lá dentro. Eu só vi uma parte aberta. E eu acho essa história de UFO, não acho uma coisa... O pessoal fala que são maravilhosos, vem aqui para salvar o planeta. Não sei. Eu não sei. Eu acho eles estranhos, eu acho uma coisa pesada, eu acho meio aterrorizador. Mas aconteceu comigo há 1 ano e meio, na minha própria casa, na minha janela. E essas luzes azuis piscando e voando assim, não tenho a mínima ideia, gente. Não sei nem o que é isso. Estou relatando, mas não faço ideia. A única coisa que eu tenho vontade é de ir no Couple Circle pessoalmente. Se eu puder, em outubro eu vou para ver, porque realmente as formações de imagens são muitas, são 5 cidades aqui da Inglaterra e tem formações de figuras incríveis, são muitas e são todos os anos, em maio ou outubro. Eu não sei por que não divulgam muito isso. Não divulgam, não vejo muita divulgação disso. Só sabe assim quem se interessa pelo assunto. Mas as pessoas da região, as pessoas que moram ali, sabem que as coisas são formadas
E ninguém da região faz aqueles desenhos na lavoura. Ninguém faz. Isso aí todo mundo da região já sabe. Então são cidades pequenas e as pessoas vão ali para ver o que acontece. E é bem, bem sinistro. E acontece todo ano aqui na Inglaterra, 5 ou 6 cidades. E ninguém fala sobre isso. Não sai nem no jornal, ninguém comenta. É todo mundo calado, sabe? O que eu acho é que é muito sinistro e que ninguém quer falar sobre isso. Mas eu tô curiosíssima em ver um campo seco de perto, na minha frente, fisicamente, e poder, de repente, ver o que eu sinto, o que eu posso canalizar e trazer para vocês. E UFO, eu acho aterrorizante. A minha experiência, as experiências que eu tenho com 9 anos e essa 1 ano e meio, muito estranho. Não tenho nem comentário para fazer para vocês. E eu acho que essas coisas que falam, porque eles vêm para ajudar o planeta, eu não sei. Eu desconfio disso. Não tenho essa visão de que são bonzinhos. Porque às vezes que eles interagiram comigo, essas naves, não senti bondade, eu senti uma coisa opressiva e manifestação de poder, poder imenso. É meu relato e é bem estranho. Obrigada, gente.